Durante a sua preparação, você já teve a sensação de que, mesmo tendo tempo, você não conseguirá cumprir o seu cronograma e com isso você não consegue relaxar nem se concentrar bem nos estudos? Ou ainda, você já se pegou pensando frequentemente que na hora da prova você vai esquecer os conteúdos, que vai passar mal, ou mesmo que pode acontecer algo que até te impeça de ir fazer a prova? Se as respostas forem positivas, você pode estar com sintomas psicológicos de ansiedade. Neste vídeo eu pretendo fazer um sobrevoo panorâmico para que a gente entenda o que é a ansiedade e como ela pode impactar na preparação para o Enem ou para outros concursos públicos. Seja bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Francleudo Luan, professor mestre e doutor em psicologia e recém-aprovado em medicina em uma universidade federal. Todo mundo o tempo todo ouve falar em ansiedade, em transtornos de ansiedade, em síndrome do pânico. Isso porque, de fato, os índices de pessoas com distúrbios de ansiedade são alarmantes. O Brasil é hoje o país com o maior número de ansiosos do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. E antes da pandemia já eram quase 20 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno de ansiedade, quase 10% da população. Com a pandemia, então, esses índices aumentaram visivelmente. E mesmo no país campeão de ansiedade, esse assunto ainda é tabu e grande parte da população talvez não saiba o que é ansiedade, o que são os transtornos de ansiedade, quais os sintomas, quais as formas de lidar. Então eu peço desculpa para me demorar um pouco mais nessa explicação, mas eu prometo retomar a relação entre ansiedade e os estudos preparatórios. A ansiedade é um mecanismo protetivo normal e fundamental para a nossa sobrevivência. Ela em si não é um problema, é uma virtude. É um equipamento adaptativo. Sempre que a gente está diante de uma situação potencialmente ameaçadora, pode ser um risco real, um estresse, uma situação desconhecida, esse mecanismo é acionado. Então a ansiedade em si não é problema, o problema são os transtornos de ansiedade. Mas antes vamos tentar entender como funciona o gatilho da ansiedade. Nós temos no nosso cérebro, numa região mais central, uma estrutura chamada amígdala, que é responsável por emitir uma resposta emocional diante de um perigo real ou imaginado. Sempre que a gente está diante de uma situação que representa algum risco, sei lá, um cão bravo solto, um assalto, alguém violento dentro de casa, nós captamos essas informações por nossos canais sensoriais e as enviamos à amígdala, que inicia uma resposta fisiológica. Por meio do sistema nervoso, a amígdala comanda a produção, nas glândulas adrenais, que ficam acima dos rins, de dois hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Um é a adrenalina, que é responsável por aumentar o nível de atividade corporal, e o outro é o cortisol, que é também chamado de hormônio do estresse, que ajuda o nosso organismo a lidar melhor com o estresse. Diante de uma ameaça ou de algo que põe em risco a nossa integridade, ou a gente foge, ou a gente luta, enfrenta. Para fugir ou para lutar, o nosso corpo precisa se preparar, o que leva a alterações no funcionamento do nosso organismo. O nosso cérebro fica mais atento ao perigo e às sensações físicas, a uma dilatação pupilar, midríase, para que a gente consiga perceber melhor a situação. Há também um aumento na frequência ventilatória pulmonar, podendo levar a sensação de sufocamento, de falta de ar, de desmaio, até de tonturas. Há uma diminuição na produção de saliva, a gente tem uma sensação de boca seca. Os nossos músculos recebem um aporte sanguíneo maior para que tenha energia, para lutar ou fugir. Esse maior afluxo deixa a musculatura enrijecida, tensa ou até com tremores. A nossa pele fica mais fria e pálida, porque parte do sangue da pele é transferida para a musculatura. Mas curiosamente a gente tem um aumento da temperatura corporal mais interna, por isso que a gente tem a sudorese, mas é um suor frio. Também altera o funcionamento intestinal, com diarreia ou constipação. O princípio é, tudo que não seja estritamente necessário naquele momento tem o seu funcionamento diminuído. E no coração verifica-se um aumento dos batimentos, ataque cardíaco, palpitação, aumento da pressão arterial. Todas essas reações são automáticas e muito desgastantes. Tanto é que depois que a gente vivencia um episódio dessa natureza, a gente fica enfadado, com fadiga. Esse é o circuito da ansiedade do ponto de vista biológico. O problema é que quando o sujeito é acometido por um transtorno de ansiedade, esse gatilho é acionado várias vezes sem que uma ameaça real esteja presente. Uma boa metáfora para isso é a seguinte. Imagine que o gatilho de ansiedade é como um sistema de alarme de um carro. Sempre que alguém tentar violá-lo, ou sei lá, uma árvore cai em cima do carro, esse sistema dispara, portanto ele é funcional. No transtorno de ansiedade, é como se esse alarme ficasse disparando só porque está chovendo e molhando o carro, ou porque um outro veículo apenas se aproximou. E sempre que ele dispara, todo aquele circuito de reações reinicia e com todo o desgaste que lhe caracteriza. Deu para entender? Apenas a título de citação, são transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, a agorafobia, fobia social e outras fobias,
o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno por estresse pós-traumático, dentre outros. Em relação aos sintomas psicológicos da ansiedade, eu posso destacar o medo, irritabilidade, inquietação, apreensão, insônia, normalmente é uma insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono, dificuldade de concentração, de sustentar a atenção, a sensação de esgotamento, de estar no limite, pensamentos ruminantes, pensamentos catastróficos de ruína, de fracasso, de adoecimento e uma série de outros sintomas. Feita essa apresentação, eu devo fazer uma advertência importante. Se você se identificou com alguns desses traços, não significa necessariamente que você tem um transtorno de ansiedade. Para fechar um diagnóstico, existem protocolos, critérios técnicos a serem observados, ok? Mas de fato, a fase de preparação para um concurso público ou para um vestibular é potencialmente ansiogênica. Existe uma carga de estudo muito grande, existe uma pressão autoimposta, uma pressão externa, a concorrência, há dificuldades com certos conteúdos, o fato de muitas vezes o estudante já vir de sucessivas reprovações. Essas situações podem gerar pensamentos intrusivos de incompetência ou crenças catastróficas nas quais a pessoa só enxerga o pior dos cenários, ou mesmo que impedem de a pessoa notar aquilo que ela já fez e ela só consegue perceber aquilo que ainda falta fazer. O indivíduo ansioso não consegue manter o foco no presente, ele é sempre projetado no porvir, e esse porvir, esse futuro é sempre desenhado de forma ruinosa. Então a pessoa com ansiedade é sempre preocupada e é uma preocupação incontrolável e perturbadora. Como consequência, o ansioso procrastina, fica inseguro em relação aos seus métodos, vive no YouTube procurando uma nova forma de estudo todo dia. Tudo isso pode indicar que a ansiedade está começando a dominar você. O que pode ser feito? Primeiro, se esse estado de tensão é duradouro, se é resistente a algumas medidas de controle e se está comprometendo significativamente a sua vida, talvez seja a hora de procurar uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, sem preconceito. Eles podem ajudar muito, mas se esse não for o caso e a ansiedade ainda incomodar, existem algumas atitudes que podem ajudar a controlá-la. Eu vou destacar 4. A primeira, procure manter o foco no presente. Por característica, a ansiedade te joga no futuro. E é interessante, eu sei que isso é bem difícil, tentar controlar o pensamento. Ficar pensando, eu quero ver meu nome na lista, meus pais chorando, emocionados. Esse tipo de devaneio aumenta a ansiedade, a pressa, quando na verdade o estudo para vestibular é uma coisa lenta, tediosa, dia a dia. Você tem que estar focado no estudo do dia, na matéria do dia, por isso que é tão importante um planejamento. 2. Outra coisa que pode ajudar a reduzir a ansiedade é começar a aceitar o fato de que talvez você não passe naquele ano. Ninguém é obrigado a passar, mas se você realmente quer ser aprovado, você é obrigado a se comprometer com os estudos, a se empenhar, mas com a noção de que o melhor que você pode fazer pode ainda não ser suficiente. 3. Na minha preparação, uma estratégia que me ajudou a ter mais concentração e a reduzir a ansiedade foi manter o celular distante de mim durante os estudos. Eu não tinha redes sociais, fiz o Instagram há menos de um mês, mas eu ficava checando o WhatsApp direto. Esse hábito, ou o que eu chamo de vício ou ansiedade de verificação, tem um poder enorme de quebrar a concentração nos estudos. Então eu deixava meu celular em outro cômodo da casa. Mas se você estuda pelo celular, desabilita as notificações das redes sociais, deixem ativadas apenas as notificações aqui do canal. Brincadeira, mas tente implementar essa atitude e você verá como funciona. 4. A última medida, na verdade, é uma trinca de atitudes. Durma bem, de 7 a 8 horas por dia. Se possível, alimente-se bem, faça exercícios físicos regularmente. Há um estudo interessante que mostra que para os casos de ansiedade leve e moderada, fazer 30 minutos de caminhada durante 3 vezes por semana tem o mesmo efeito ansiolítico do cloridrato de sertralina, que é um medicamento bastante promissor que tem sido utilizado em tratamentos de depressão e de ansiedade. Eu posso testemunhar o quanto as práticas de corrida me ajudou a controlar a ansiedade no ano de 2021. Em anos anteriores, sobretudo quando se aproximava o dia da prova, eu tinha crise de ansiedade e precisava recorrer a calmantes naturais. Acho que foi em 2019, eu tinha feito o primeiro dia de provas, não tinha nem corrigido o gabarito, que eu evito fazer isso, mas mesmo assim comecei a ventilar a possibilidade de abandonar o processo, de não fazer o segundo dia de prova, só porque eu estava dominado por um pensamento de ansiedade. Como eu já sei como a ansiedade afeta o nosso pensamento, eu não desisti. Tomei calmante natural e prossegui com as revisões e simulados para o segundo dia de provas. Então é isso. Tomara que vocês apreciem esse formato de vídeo em que eu tento inserir conhecimentos da psicologia no universo dos estudos de preparação para as provas. Se você tiver sugestões de vídeos nesse modelo, escreva aqui nos comentários e eu atenderei com todo prazer. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.